Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Grande final, Magnus Carlsen contra Alireza Firuza, meus amigos. Lembrando que o Firuza chegou nessa grande final vencendo a chave dos perdedores, portanto, ele vai ter que vencer o Magnus Carlsen 2 vezes para ser o campeão do torneio. Será que isso é possível? A gente vai dar uma olhada aqui, realmente coisas surpreendentes acontecem nesse mundo. Rafa, você deu spoiler? Ou você tá fingindo que tá dando spoiler para para fazer um plot twist? Não saquei a sua. Nem eu, não sei. Vamos assistir aqui então as rodadas. E antes uma dica, ó, tá vendo um negócio estranho aqui atrás de mim, ó? É, uma bolsa azul? Pois é uma bolsa de água quente. Rafa, você vai fazer propaganda de água quente? Nada disso! Eu tô falando aqui das camisetas da Insider Store. Eu tô até fazendo, tava com dor nas costas, tô até fazendo uma bolsa de água quente e eu sei que eu vou ficar confortável, porque mesmo que eu sue, mesmo que tá calor, as camisetas da Insider Store têm tecnologia. Elas promovem a rápida evaporação do seu suor para que você não fique se sentindo molhado, isso é fantástico. Tecnologia anti-odor, você não fica com cheiro. E olha, isso serve para camiseta, serve para cueca, para meia, para tudo que é da Insider Store, tá bom? E, além de tudo, alta durabilidade, alto conforto, praticidade, é o básico com tecnologia. E também, mais um detalhe é que você não precisa passar. Se você tira essa da máquina de lavar, ela tá ali amassadinha, você deixa ela no cabide, ela vai desamassando. E quando você puser no corpo, então com o calor do seu corpo, ela fica assim, desse jeito, ó. Completamente lisa, confortável para você utilizar, tá bom? E a boa notícia aqui pra galerinha do canal Xadrez Brasil, tem desconto utilizando o cupom e o link que tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? O cupom aqui da tela, o link no vídeo, aproveita essa oportunidade. Galera, vamos dar uma olhada então aqui, começando Magnus Carlsen contra Alireza Firuza. Agora é o seguinte, meus amigos, gostaram aqui do layout? Ó, a gente tem o nome da abertura aqui. Rafa, mas tá diferente do outro layout. Pois é, porque essa partida é de um evento que tá rolando, não é uma análise. A gente tem várias telas diferentes aqui, ó. Por exemplo, quando eu tô jogando, a tela é essa, ó. A Rafael, aqui meu nome, o adversário. Quando eu tô fazendo uma análise, a tela é essa aqui, ó. É um outro layout, várias novidades aqui, né? Tá bom? Então, existem vários tipos de layouts para diferentes objetivos aqui. E quando eu vou cobrir um evento, é esse layout aqui, que é o próprio layout do chess.com. Primeira partida entre Magnus Carlsen e Alireza Firuza. A gente tem aqui uma abertura Ruy Lopes jogada, variante defesa morfe aqui, com o bispo em segurança, D3 protegido, seguimos com C3, o Carlsen adora essa Ruy Lopes com D3 e C3, segue com o desenvolvimento, aqui a gente tem H3 controlando aí a casa de G4 para poder tirar o bispo aí para a coluna E. Temos aqui H6 e agora o bispo vem para o jogo e a gente pensa muitas vezes em colocar a dama aqui para atacar o peão, né? Tentar alguma malandragem desse tipo. Notem que o Magnus Carlsen está com 7 minutos já. Aconteceu uma coisa estranha que eu tô voltando, ó, para vocês olharem no relógio. Tô voltando aqui para a gente olhar que no lance 2 do Magnus Carlsen, ele levou 3 minutos para jogar. Será que mais uma vez ele ficou ali arrumando as peças, tirando o casaco, tomando um gole do suco? Porque o Carlsen é cheio dessas, né? E chega atrasado. Só que aqui ele fez o lance 1. Ele deve ter feito o lance 1 e foi pro banheiro, né? Alguma coisa. Postem aí nos comentários se alguém souber de alguma coisa, né? Mas bora lá, vamos continuar aqui a partida. Carlsen segue agora manobrando primeiro o cavalo. Segue com bispo por cavalo e D4. Então tá jogando bem rápido agora aqui o Magnus Carlsen. Temos essa tensão toda aqui no centro. Temos trocas. E agora C5 foi jogado pelo Firuza, se livrando do peão dobrado. Temos o cavalo aqui em B3. Temos trocas no centro. Bispo vem para a longa diagonal e a dama passa para casa de D2. Lance maroto. Bispo D5 foi jogado aqui pelo Firuza, permitindo o bispo por H6. Carlsen aceita o desafio. E depois das trocas, o Firuza captura o peão de B3 e segue capturando o peão central. Bela armadilha aqui do Firuza. Partida bem equilibrada até aqui. E o Carlsen tenta surpreender agora com esse sacrifício maravilhoso aqui. Esse belo blefe aqui contra o Firuza. Será que vai funcionar? Cavalo por G6? É assustador, né? Melhor tomar esse cavalo aí. Magnus Carlsen sacrificando peça, inacreditável. Aqui não é muito estilo dele sair fazendo essas maluquices, né? E agora ele joga esse lance torre A5. Genial aqui, o Carlsen tá querendo fazer uma imortal aqui contra o menino Firuza. Vou ensinar uma lição pra esse moleque, né? E aqui não pode capturar a dama porque... Não pode capturar a torre porque perde a proteção do cavalo com subida de torre na sequência, né? E não tem o que fazer aqui para evitar aqui o checkmate, né? Que está por vir em qualquer uma dessas avenidas. Por isso, meus amigos, a partida seguiu simplesmente com o cavalo em H7
E o Carlsen traz agora a dama para casa de H5. Notem que torre H5 também é tentador de jogar, mas já não funciona porque tá caindo a dama, né? Então cuidado com isso, esses ataques laterais da dama. Rafa, você tá falando isso porque você acabou de pendurar a dama. Exatamente. Por isso, meus amigos, a partida seguiu aqui com dama em H5. As damas estão se encarando, dama em H5, evita as trocas. Que perigo isso aqui, hein? E agora E3, o Firu já vai pro contrajogo. Peão toma, dama toma, dá cheque. Traz a torre pra coluna, temos trocas. E aqui cai o peão de A6. Dama vem com cheque, cheque pra lá, cheque pra cá. Torre vem pra coluna G, o Carlsen traz a dama pra casa de E2. Dama mais um pouquinho de cheque e o Firuja, mesmo com uma peça a mais, tamanho é o medo de jogar contra o Carlsen, vai pra repetição aqui por empate, né? Mas aqui é o seguinte, meus amigos, o tempo do Firuja tava um pouco pior, o rei dele tá bem exposto, né? A posição é bem perigosa, aquela posição típica de 2 gumes, né? Então o Firuja preferiu aqui empatar. Muito bem, começamos com o empate, vamos para a segunda rodada, agora é o Firuja com as peças brancas, vai para um sistema London acelerado, olha aí, o sistema London. O Magnus Carlsen faz o contra-gambito Steinitz da London acelerado. Olha aí, o bom de ter esses nominhos aí é que a gente vai aprendendo esses nomes interessantes aí, né? E3, temos peão toma. O cavalo vem para casa de C6, C3 faz a proteção. E caiu numa Caro-Kann variante das trocas, quem diria, né? As aberturas têm muito disso, né? Elas acabam se transpondo aí por outras ordens. Acaba caindo agora numa Caro-Kann, quem diria? Bom, temos aqui o lance F6, dando suporte para casa de E5, o cavalo vem para o jogo G5, jogado pelo Carlsen, que loucura, bispo G3, esses caras estão jogando o xadrez 2.0, né, a verdade é essa, tudo que os manuais mandam não fazer, esses caras fazem, ó, não desenvolverás as peças, sairá atacando com estrutura de peão, expondo o seu rei e o Stockfish fala, belíssima, belíssimo, é isso mesmo que tem que fazer. H3 foi jogado pelo Firuja, o Carlsen segue com E6, temos aqui o bispo em B5, o bispo vem para a casa de D6, lutando pelas casas escuras, rock, e o cavalo finalmente vem para o jogo. Cavalo vem para a casa de B3, A6, bispo atacado, luta pelas casas claras, e aqui o Magnus Carlsen decide trocar aqui em G3, trazer a dama para D6 já com um ataque para cima do peão, e o Firuja, como sempre, não se defende, vai para uma outra ideia. E agora, Carlsen? O Carlsen não captura aqui por conta de bispo por F5, ficando com problemas aqui com o rei no centro, né? Por isso, o Magnus Carlsen segue simplesmente com bispo toma, dama toma e agora B6 jogado, controlando os saltos do cavalo. Cavalo H2 foi jogado F5, Carlsen segue com o rei no centro, avançando com o batalhão de peões. Firuja traz a torre para o jogo, G4, temos H4, o rei vem para casa de D7, não farás o roque. Torre F2, cavalo, manobra para G8, meus amigos, não faz roque e volta o cavalo, tá anotado, hein? E a partida segue agora com torre de F em E2, cavalo D8, os 2 cavalos na borda. Rafa, tá anotado, é sempre bom fazer isso, né? Não. Quase nunca é bom fazer isso. C4 foi jogado, peão toma, dama toma, e agora o cavalo vem para casa de F6, cavalo manobra para casa de F1, torre em E8, dá suporte pro peão central, né? O Carlsen tá se defendendo do jeito que pode aqui, com todas as forças. E o Firuja segue atacando. Dama D3 foi jogado, o Carlsen traz o cavalo pro jogo, centraliza o outro cavalo, traz o outro cavalo aqui para casa de C5. Que loucura é essa, meus amigos? Que lance maluco foi esse aqui do Magnus Carlsen? É claro que você não vai tomar de peão, mas você pode tomar de cavalo. Vamos ver então. Cavalo toma, foi jogado, peão toma e o Firuja segue com o lance cavalo E3. Claro, aqui o peão está cravado. Cavalo E3 foi jogado, seguimos com o lance cavalo por D4, mas agora cavalo C4 pelo Firuja, que perigo! Dama do Carlsen tá atacada, pula para casa de C7, mas agora uma boa subida de torre, temos a torre na coluna D tentando ajudar na defesa, e aqui parece que dama C3 é um lance muito bom, segundo máquinas, mas nada fácil de encontrar esse lance, o Firuja segue com B4, e agora só tem um lance bom para as pretas aqui, ó, o lance Rei E7, será que o Carlsen vai encontrar? O Carlsen é bom de defesa também, né? Segue com Rei E7, dama vem para casa de E3, C por B4. Olha, o Carlsen tá escapando de uma, porque o Firuja tava melhor. E por incrível que pareça, que o Magnus Carlsen tá seguro nessa posição, traz a dama para ajudar. E agora o Carlsen vai para um contra-jogo aqui com o cavalo atacando a torre, cavalo atacando o peão. No entanto, as brancas têm a possibilidade de ganhar agora com um lance muito difícil, que é a torre por E6, eliminando o defensor de F5. Mas o campeão tem dessas, tem também
a questão de ter colocado o Firuja com pouco tempo no relógio, né? E o Firuja com pouco tempo não encontra essa sequência que mesmo que não perca a dama, não é possível que vai escapar desse ataque. Mas aqui o Firuja joga com torre B1 pro suspiro de Magnus Carlsen, que segue fazendo outro blunder aqui, torre D4, porque agora a dama C1 pode trazer problemas, mas o Firuja já tá com o relógio caindo, ele não tá enxergando mais nada, segue com esse lance cavalo E5 que é interessante. Magnus Carlsen segue com torre por dama, temos cavalo, vai recuperar aqui a dama, e agora o que fazer? Essa torre está atacada, é possível capturar o peão de B4, mas aqui ninguém está enxergando mais nada. Rei por F6, Firuja captura a torre, não, Magnus Carlsen, cavalo em E3, foi jogado, a torre vem para a coluna E, temos aqui G3, atacando o rei, rei por G3, cavalo por G2 aqui daqui a pouco, não, primeiro torre cheque, agora sim cavalo por G2, e tá de volta aqui o Carlsen, parece que só rei F2 era bom, rei F3 não, coisa de finais, né? E agora o torre H1 foi jogado aqui pelo Firuja, protegendo os peões, no entanto agora a torre G4 coloca pressão, e não adianta trazer esse lance aqui para proteger, porque tá caindo aqui em H4 também, né? Muita pressão aqui na posição. Por isso o Firuja segue com torre C6, indo pro contra-jogo, cai em H4 de qualquer maneira, cai em F4, Magnus Carlsen tem um bom contra-jogo. E ambos os jogadores, com o tempo caindo aqui, concordam no empate, meus amigos. 2 partidas, 2 empates até agora. Vamos para a terceira partida. Magnus Carlsen tem as peças brancas aqui, vai para uma abertura de peão-dama. Temos aqui a catalã do Magnus Carlsen com cheque. O bispo cobre, o bispo volta. Satisfeito de ter colocado o bispo aqui, a dama agora não está mais protegendo o peão. Tem seus truques essa abertura do Firuja, né? Bispo vem para o jogo, dama roque, dama vem para C2, cavalo vem para o jogo roque, também coloca o rei em segurança C6 e a torre vem para a coluna C. Preparando uma abertura aqui na coluna e quem sabe colocar a dama na sétima horizontal. A5 foi jogado, A3, B6, Magnus Carlsen segue com peão toma, peão de C toma e aqui bispo em F4, o bispo não ia ficar aqui para sempre. Esse lance dá a casa de D2 para o cavalo, coloca uma pressão aqui também na casa de C7, bispo A6 foi jogado, temos o lance cavalo vindo para a casa de C3, torre na coluna C, a dama se incomoda, sai daí. E agora a torre vem para C4, ataca a dama volta tudo, B5, contra-jogo do Firuja, E3 protege o peão central, dama vem para B6, bispo vem para F1, ataca a torre volta, e aqui A4, Magnus Carlsen ataca aí o peão de B5, B4, cavalo sobe para B5 protegido, e a torre pilha na coluna C. Portanto, temos trocas de torres, a torre luta pela coluna C, cavalo E8 manobra aqui o Firuja, H4, H6, H5 jogado pelo Carlsen, é o que ele faz quando ele precisa jogar rápido, ele joga esse H4, rei G2, ele deve jogar daqui a pouco, vai jogar daqui a pouco. Bispo vem para casa de B7, o cavalo manobra para D2, cavalo vem para F6, bispo sai do cantinho, cavalo centraliza aqui em E4, cavalo B3 de olho na casa de C5 e aqui o bispo vem para D8. F3, tira esse cachorro daí, cavalo vem para G5, rei G2, olha aí, o Carlsen cedo ou tarde joga esse lance, cavalo manobra para casa de F6 e agora cavalo C5, entregando o peão de H5, o Firuja aceita o desafio e o Magnus Carlsen tem uma surpresa para isso. Ele segue com esse lance bispo B8, cara, o lance do Karpov, vai fazendo uma imortal aqui. O Magnus Carlsen preparou agora aqui o F4, por isso o Firuja tem que fazer alguma coisa, segue com o lance torre C8 atacando o bispo, e agora cavalo D7 foi jogado pelo Carlsen, protegendo o bispo, atacando a dama, que loucura, as torres estão se olhando também. Aqui temos torre toma, Magnus segue com dama toma, e agora a dama atacada vem para casa de C6, propondo trocas, dama toma, bispo toma, e aqui cavalo E5 no limite, atacando o bispo. O Firuja precisa ganhar um tempo, talvez ele possa capturar, mas aí o Carlsen vai ter um peão passado, por isso a partida seguiu com o bispo em E8. E agora o Carlsen rasga o F4, ataca o cavalo, ataca os dois cavalos. F6 foi jogado atacando também. E o bispo tá protegendo o cavalo. É inacreditável, né? O nível do jogo desses caras. O Carlsen segue com o lance cavalo D6 agora. Olha a confusão, né? Computadores dizem que aqui o melhor era seguir dessa maneira para Magnus Carlsen e depois seguir com G4 aqui, que esse cavalo tá sem casa, né? Tem esse tema maluco aqui que o Carlsen acabou não enxergando, nem o Firuja. A partida seguiu com o cavalo D6 e agora
O Firu já tá de volta com o bispo por A4. Bispo por H5 foi jogado. F por E5 captura o cavalo. F por G5, bispo por G5. O Carlsen tem uma peça a mais, né? O Firu já vacilou no bispo por A4 aqui, né? Talvez o único lance dele fosse colocar o cavalo aqui em segurança. Cavalo aqui em E4, apesar de que é bem estranho jogar desta maneira, né? Mas talvez fosse a melhor chance aqui do Alireza Firuja. É bem difícil, na verdade, jogar dessa maneira, né? Aí cavalo por E2, cavalo por D8, cavalo de 2, o que em C3? Ah, não, é muito mentiroso isso, né? E aqui com igualdade, né? As pretas com uma peça a menos, coloca o cavalo aqui na frente do peão para tentar criar um peão passado. E segundo Magnus com igualdade, porque tem um cavalo D1 chegando. Uma grande mentira. Vamos ver o que aconteceu aqui, na verdade. É bispo por A4 mesmo. Firu já perdeu peça e vai tentar compensação aqui por alguns peões. Segue o jogo. Bispo cheque aqui pelo Carlsen. Carlsen tem uma boa posição, hein? Se livra aí do peão. Mantém outro peão atacado. Mas o Firu já tem esses peões passados e conectados, o que é bastante perigoso. Vamos ver a técnica do Carlsen aqui. Protege o cavalo. E agora dá um cheque descoberto. Captura o bispo e traz o rei para controlar o avanço do peão passado. Bela defesa aqui do Magnus Carlsen. Firu já vai tentando criar peão passado nos dois lados do tabuleiro. Mas o Magnus Carlsen consegue controlar muito bem o avanço dos peões. E quando ele avança esse peão, então, portanto, agora preparando para promover esse peão e não tem como evitar. E por isso a Alireza Firuja, meus amigos, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Vitória aqui do Magnus Carlsen para cima de Alireza Firuja. Sai na frente o Magnus Carlsen. Tudo que ele precisa agora é apenas um empate para se tornar o campeão na quarta rodada. A Alireza Firuja tem as peças brancas agora e abre com o peão dama. Temos aqui o gambito da dama, recusado pelo Magnus Carlsen. Os cavalos são desenvolvidos e aqui então a gente vai para a variante das trocas com bispo G5. C6 foi jogado pelo Carlsen, Firuja segue com E3, temos o bispo vindo para F5, cavalo desenvolve aqui em E2, H6, bispo atacado volta, cavalo vem para casa de D7, F3 e aqui o Carlsen segue desenvolvendo o bispo, preparando para fazer o roque. Bispo F2 foi jogado pelo Firuja. O Carlsen guarda o bispo na gaveta, cavalo vem para G3. O Carlsen não está se comprometendo com o roque ainda não. Segue com dama B6, dama D2 e aqui sim, ele vai para o roque. Temos o lance bispo E2, torre já vem para o jogo, E4 ataca o centro, o Firuja fica com esse centro bastante forte. No entanto, C5 foi jogado pelo Carlsen. E5 ataca o cavalo, peão toma também atacando o cavalo. Cara, que loucura é essa, né? Porque você captura aqui o cavalo atacando o bispo, mas aqui também captura uma peça, mas tá cravado. Pera um pouquinho, vamos ver essa história. Se peão toma atacando a dama. Ah, é que a dama cai com cheque, né? Então aqui teria que tomar provavelmente aqui. Ah, essa linha é bem maluca, né? Você toma aqui, tem a dama atacada, ainda toma aqui, ó, bispo por F6. E aí, não tem dama por F6? Não, porque dama por bispo é com cheque. Bem louco isso, né? Bem malucão. Aqui realmente vai para uma linha onde no final das contas o Carlsen tá um pouquinho melhor, né? Tem o rei aqui no centro e tudo mais. E o jogo poderia seguir dessa maneira com vantagem para Magnus Carlsen, um peão a mais. Que bizarro, cara! O cálculo deles é muito doido. A partida segue com bispo toma e agora bispo C5 jogado pelo Carlsen. Cavalo A4, pelo amor de... Dama C6 foi jogado, cavalo toma, peão por cavalo e agora a torre de A na coluna D, meus amigos. Isso daqui é uma imortal que eles vão jogando. A Barilda não sabe mais o que está acontecendo. O Carlsen tem uma peça a menos, mas está tudo cravado, está tudo atacado. A partida segue com o roque, o melhor lance da posição, mas agora cavalo em E6 prometendo recuperar a peça. E aqui bispo F3 pelo Firuja atacando a dama. Nunca acaba isso daqui. Vai ganhar quem calculou mais longe. Carlsen segue com dama D6 pesando na coluna D. F por G7 e agora finalmente o Carlsen recupera o seu material. Bispo por peão, segue essa combinação infinita. E no final das contas, o Carlsen tem alguns peões a menos, mas tem uma torre muito ativa na sétima, a outra chegando e um bispo bem ativo também. A partida seguiu com B4, o Carlsen segue com rei por peão, tem apenas um peão de diferença agora, traz a torre para a coluna B. Coloca o bispo aqui em B1, lance do Karpov detectado aqui, bloqueando essa torre, evitando também... torre A2 não, evitando nada. Aqui tá fazendo apenas o bloqueio, ameaçou sequência aqui de mate, também não tem sequência de mate. Então vamos ver, hein, o bispo tá protegendo esse peão, não é fácil a situação aqui pro Carlsen, a verdade é essa. O Firuja segue com o bispo F3...
F5 jogado agora aqui pelo Magnus Carlsen, criou uma barreira aqui, né? Criou uma linha de defesa. A partida segue com H3, o rei vem pro jogo, torre em A3, rei centraliza a torre atacada, bispo centraliza, propõe trocas, tentando eliminar o defensor de G2. Temos trocas e agora o Carlsen tem um peão passado, apesar do peão a menos, um rei melhor colocado e a outra torre vindo pro jogo. Firuja segue com torre cheque, o rei centraliza. Cai mais um peão do Carlsen, a torre vem para a coluna G, o peão atacado avança, torre vem para a coluna C, tentando agora ameaçando aqui, na verdade, checkmate, e por isso a partida seguiu com torre em F6 para poder voltar a torre. Carlsen dobra as torres na sétima e apesar dos peões a menos, o Magnus Carlsen tem uma boa posição, mas o Firuja encontra o melhor lance, o único lance da posição, torre G3, segundo máquinas, as brancas podem vencer. Será? Magnus Carlsen dispara o peão passado, mas agora G5, que contra-jogo do Firuja, inacreditável. Aqui E2 não adianta, torre 1 faz a proteção, por isso torre F2 foi jogado, torre vem para E1 e agora a torre vem para a coluna E, temos trocas, Firuja dispara o peão, inacreditável, torre cheque, o Firuja não quer empatar isso daqui de jeito nenhum. Magnus Carlsen passa a torre para outro lado. G7, rei D3, se promover, leva mate. Se promover, leva mate. A Alireza Firuja escapa com o rei, mas agora o Magnus Carlsen continua dando cheque. Será que tem saída isso? Rei F3 foi jogado. E nessa posição, meus amigos, Magnus Carlsen abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, vitória de Alireza Firuja, ele fez o impossível, ele precisava vencer e conseguiu vencer, igualando aqui o match, inacreditável essa vitória de Alireza Firuja no momento certo, e portanto o match continuará, meus amigos. Temos aqui agora Magnus Carlsen contra Alireza Firuja para desempatar. Temos aqui o lance D4 jogado pelo Carlsen, peão dama. O Firuja está jogando aqui um gambito da dama recusado. Segue com o cavalo em F6, D por C4, bispo G2. Magnus Carlsen aqui segue agora com dama cheque, recupera o seu peão e o Firuja vem pro ataque. O Firuja vem pro ataque, dama vem para casa de C2, cavalo em A6. Meus amigos, aqui é Armagedon, né? A gente viu que o Firuja tá jogando pelo empate aqui, tá bom? O Magnus Carlsen tem a obrigação de ganhar, por isso que o Firuja começou com menos tempo no relógio, ok? Armagedon rolando. Aqui nós temos peão toma, o Magnus Carlsen volta a dama, cavalo C5 foi jogado, cavalo por peão. E5 ataca o cavalo, meu, esses caras jogando é realmente algo espetacular, né? E agora cavalo vem para B3, torre atacada, bispo atacado, bispo ataca a torre, e agora Magnus Carlsen? Carlsen vai pro lance cavalo por E5, que loucura, cai a torre cheia, né? O cavalo pode voltar, mas o Carlsen tem outra ideia, segue com bispo C6, rei E7 foi jogado, e agora sim cavalo por peça, cavalo por bispo, e aqui então o Firuja tem uma qualidade a mais, mas tem essa coisa aqui, essas peças um pouco entupidas. A partida segue com o lance rei E6 e agora cavalo vem para D3, cavalo D4 ataca o bispo, cavalo em F4 com cheque e o bispo vem para G2. Meu, olha, ele foi parar o rei do Firuja, que loucura. Somente um lance é bom, G5, o Firuja encontrou o único lance. Bispo H3 com cheque, mas agora G4, esse rei tava quase levando mate. O bispo sai, bispo vem para D6 e agora cavalo C3 traz a peça para o jogo. Torre na coluna E, pouco a pouco o Firuja vem trazendo as peças. Carlsen vai para o melhor lance da posição F3. Temos bispo por cavalo, F por G4 com cheque, rei G6, o único lance da posição. Não funciona qualquer outro lance aqui, o Magnus Carlsen tem torre por F4 e a posição fica muito boa. Se rei G5 tentando defender o cavalo, cai aqui com cheque e tudo mais, né? Belo contra-jogo teria Magnus Carlsen, mas o Firuja encontra o único lance, rei G6 em segurança, bispo por F4 recupera a peça, cavalo toma, torre toma e o Carlsen segue com G5, meus amigos. Que partida é essa? Magnus Carlsen ainda tem uma qualidade a menos, mas tem um par de bispos e um bom ataque para cima do rei. Cavalo centraliza, bispo volta para defender e o cavalo vem para E3. Temos aqui a possibilidade de bispo cheque, mas o Magnus Carlsen prefere jogar com bispo em F3 atacando a torre. E aqui temos trocas, portanto, cavalo por torre foi jogado, bispo toma e o cavalo atacado vem para casa de D2. H4, Magnus Carlsen tem esses peões aí na ala do rei, par de bispos. Que maluquice essa partida, o rei vem pro jogo, G toma, rei toma e aqui G4, uma maioria de 2 contra 1 na ala do rei.
Quem tem isso tem esperança. Rei E5 foi jogado pelo Firuja. Rei E1, temos aqui cavalo em E4, bispo vem para E3, torre na coluna C. Bispo segura a entrada da torre. Torre D8 foi jogado, bispo vem para C2. Torre na coluna F, bispo volta. Cavalo D6, H5 dispara o peão. Cavalo vem para C4, bispo recua. Rei centraliza, Magnus Carlsen tá tomando pressão. Temos aqui trocas. Cai o peão de H7, de repente o Carlsen pode ter aqui um peão passado, o rei volta para ajudar, o bispo vem para defender, rei G5 segura o avanço dos peões, Magnus Carlsen é obrigado a ganhar essa partida. Será que ele vai conseguir ganhar com uma qualidade a menos? Aqui B4, o peão toma, o rei tá cortado aqui agora, né, na posição, e o rei do Firuja tá segurando o avanço dos peões. O Firuja fez uma fortaleza aqui, né, e ele fica só passando a vez para ver realmente o que o Carlsen consegue fazer aqui. Carlsen não consegue progredir, meus amigos. O Firuja montou uma fortaleza total, mas depois de simplesmente rei por G4, meus amigos, uma posição completamente empatada. E por isso Magnus Carlsen abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, não entendi, Rafa. Ele tá numa posição completamente empatada e por isso ele abandona aqui a partida? Sim, porque para ele tem a obrigação da vitória. Tanto faz continuar jogando aqui pelo empate. Vitória de Alireza Firuja nesse Armagedon significa que Firuja venceu Magnus Carlsen na grande final, meus amigos. Por isso ele é o campeão? Não. Como ele veio da chave dos perdedores, a gente vai ter a grande final 2, ou seja, a grande final suprema, para decidir quem será o campeão do torneio. Bora ver as partidas, vamos lá. Meus amigos, grande final 2, ela é composta de apenas 2 partidas e se o match continuar empatado, teremos Armagedon, tá bom? E aqui a gente tem mais uma luta desses caras absurda, o Carlsen com as brancas jogando uma italiana, né, indo aqui com D3, a variante moderna aí, né, o Carlsen adora jogar aqui, caiu numa Jocopiano, aqui transpôs para uma Jocopiano, e, enfim, essas partidas italianas, o Magnus Carlsen é especialista, mas a má notícia é que o Firuja também é, né, e aqui eles vão para essas manobras, ataque no centro, o rei protege os temas de sacrifício, cara, uma partida bem ardida. Cara, que posição complicada, bispo por A7 foi jogado, o Firuja segue com o lance dama por E4, deixando esse bispo aí ameaçando checkmate. Cara, é bizarro o nível desses caras, F3, cai o bispo aqui em C4, o Magnus Carlsen volta o bispo atacando o cavalo vem pra D3, cara, é muito bonito o estilo do Firuja jogando, né? É muito bonito o estilo do Alireza Firuja, Carlsen vai pra cima, cai o peão de B2, e aqui era possível tomar o peão de D6, o Carlsen prefere centralizar aqui a dama. Dama em E5 força a troca das damas. E aqui torre na coluna B, será que esse cavalo escapa? Escapa. No entanto, bispo C5, o Carlsen ataca a torre sai daí. Torre B4 ataca esse cavalo. E agora? Bispo E6 foi jogado pelo Firuja, protegendo seu cachorro. A partida segue com torre por B7, H6. Temos aqui o bispo em B6 atacando a torre escapa, propõe trocas, torre E7 evita as trocas, cavalo toma, peão toma, a torre toma, o Firuja agora tem quanto de material a mais aqui? 2 peões a mais já para o Firuja, Magnus Carlsen segue com o cavalo C5, bispo vem para D5, torre por peão recupera um dos peões, torre por A6 recupera o segundo dos peões, mas depois de torre D8, ambos os jogadores aqui concordam no empate, meus amigos. A questão material é igual, melhora um pouquinho talvez aqui para as negras, o bispo pode ser superior ao cavalo nessa posição aberta, as torres do Firuja são bem ativas também, mas o Firuja estava um pouco pior no relógio, propôs empate, o Carlsen aceitou, o que é um belo resultado para o Firuja, que estava de negras, e agora joga de brancas contra o Magnus Carlsen. Na segunda, será que é decisão aqui? Vamos ver, uma Petroff jogada aqui pelo Magnus Carlsen. Temos agora essa variante com cavalo D2, a variante simétrica chama dama D7 foi jogado, o bispo ataca o cavalo sai, ataca o bispo volta e o cavalo fica aqui na casa de E6. B6, o bispo quer jogar, a torre vem para a coluna E, o bispo vem para o jogo, cavalo manobra. C5 jogado pelo Magnus Carlsen, ganhando bastante espaço, sem pressa de rocar. Vai jogando Magnus Carlsen, desenvolve o bispo na longa diagonal e agora sim
coloca o rei em segurança, trazendo mais uma proteção para o bispo. Dama vem para D2, bispo toma, peão toma, cuidado, o mate está próximo. Aqui falta apenas sacrificar a torre no cavalo e dama. Mas não funciona também, hein? Até se você conseguir sacrificar no cavalo, o peão aqui, né, vai abrir essa defesa, né? Então não é muito fácil dar esse mate, não. O Carlsen segue com dama C7, bispo B5. Temos aqui a dama em F4, pressão no peão de F6, propondo trocas. E aqui dama por peão foi jogado. Cavalo de C em D8 foi jogado. Agora o bispo ataca a dama. Firuja segue com dama em E5, protege o peão. Bispo por cavalo. Dama por dama. Dama por F4 foi jogado, cavalo toma e o Firuja recupera, G por F3 e aqui cavalo de D em E6. Magnus Carlsen por enquanto vai jogando com um peão a menos. A Lireza Firuja traz a torre para o jogo, torre na coluna D, cavalo centraliza, mas agora G5. Temos o lance bispo D7, que lance é esse aí do Firuja, hein? Mais um lance do Karpov. H6 foi jogado, torre vem para D6, pressão no cavalo, mas esse cavalo está muito bem defendido por muita gente. Esse peão também está garantido, por isso o rei H7 simplesmente pelo Carlsen. Torre pilha na coluna D, o rei vem para G6, o bispo sai, as torres se encaram e vão embora do jogo. E a outra torre se encara e vão embora do jogo. E depois de bispo C2, meus amigos, ambos os jogadores concordam também, mais uma vez, num empate. Portanto, a grande final suprema será definida no Armagedon. Não tem como empatar o Armagedon, né? A gente vai ter a grande final 3... Ultra Mega Blaster Supreme of the Universe? Não, essa vai ser agora. Então, Armagedon. E aqui concordaram no empate, né? Apesar de que a posição ainda é bem bizarra aqui, que você vai fazer aqui, né? Com essa ameaça. Mas você pode seguir com o cavalo C6, por exemplo. E apesar de ser assustador, um cheque descoberto, qualquer coisa do tipo, tá caindo também o peão de F6. E provavelmente aí uma partida com chances para os dois lados. Eles quiseram decidir no Armagedon. Magnus Carlsen ganhou o leilão de tempo, vai jogar com 7 minutos e meio aqui o Armagedon com a vantagem do empate. Significa o quê? Que o Firuja tem a obrigação de vencer essa partida. Segue com bispo C4, abertura do bispo. Que é isso, meus amigos? Cavalo F6 evitando aqui o mate do pastor. Por isso a partida segue com D3 e agora C6. Temos aqui cavalo em F3, D5 jogado pelo Carlsen. Bispo vem para segurança, o bispo desenvolve e aqui o cavalo vem para o jogo. Todo mundo coloca o rei em segurança, as torres vêm para a coluna E, cavalo vem para o jogo, C3 jogado pelo Firuja. Cavalo C5, bispo atacado, fica em segurança. Temos trocas no centro e o peão central está muito bem protegido por muita gente. Por isso bispo C7 simplesmente jogado pelo Carlsen. Dama vem para a coluna E, dama vem para a coluna E também. B4, cavalo atacado, manobra. Cavalo vem para casa de C4, cavalo vem para F4 atacando a dama em geral. Você tem que executar o cavalo do Kasparov, esse cavalo na quinta horizontal, né? Olhando da perspectiva aqui das negras. Por isso, bispo por F4, peão toma, E5, cavalo atacado centraliza. H3 foi jogado G6 e aqui dama vem para a coluna D. Pressão aqui na casa de F4 está existindo com certeza. Bispo vem para casa de E6, cavalo vem para casa de D6. Que lance maluco é esse? Dando mobilidade para o peão de C, né? Eu acho que tem alguns temas táticos aqui. Apesar de ser possível capturar, Magnus Carlsen segue com o lance torre de em D8 e agora C4 chegou, meus amigos. O cavalo sai daí, C5 ataca o cavalo de novo e agora bispo E4 ameaçando o defensor de F4. B6 foi jogado, temos cavalo D4. A Lireza Firuja vai indo pra cima, cara. Tá botando Magnus Carlsen nas cordas, ameaçou agora o peão de C6, bispo D7 faz a proteção, bispo por cavalo foi jogado, cai o peão de F4, Firuja tem um cavalo na cesta protegida por um universo de soldados e acabou de ter um peão a mais. Magnus Carlsen só precisa empatar, mas ele tá mal aqui, peão toma, a torre ganha a coluna B, mas o Firuja disputa a coluna B e o Carlsen mesmo assim propõe aqui as trocas, né? Elimina aqui os ataques que estão existindo e vai tentar desesperadamente alguma coisa. Bispo vem para C7, Firuja vai mantendo a vantagem. Bispo vem para C6, o tempo do Firuja tá melhor e isso pode fazer diferença. Dama atacada, vem para casa de D7, cai mais um peão, já são 2 peões a mais. Bispo A4, mantém esse cavalo sem volta. Mas agora dama B7, jogado pelo menino Firuja. Como joga este rapaz? D4 foi jogado, C6, a dama está atacada. Dama vem para
casa de D8. E aqui, meus amigos, quem é que tá preso? Será que é o cavalo do Firuja que tá preso ou é o bispo do Carlsen? O Firuja segue com dama B4, o bispo atacado escapa para C2 e agora o cavalo volta pro jogo. Bispo E4 foi jogado, temos cavalo toma, dama toma. Cavalo por peão, põe mais um peão no bolso. Tudo bem, o Carlsen captura aqui em E5. Mas a Lereza Firuja segue com dama C4. Protegendo o cavalo, protegendo o peão, dando suporte pro avanço. Magnus Carlsen segue com dama G5. Vai que ele avança e leva mate. Magnus Carlsen tenta agora um recurso de baixaria, mas a Lereza Firuja tá de olho em tudo. Segue com F3. Dama em E3. Magnus Carlsen bate no relógio com um sorriso no rosto. Firuja segue simplesmente com Rei H1, meus amigos. E nessa posição, Magnus Carlsen no Armagedon abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Vitória de Alireza Firuja. Firuja é o campeão do Champion Chess Tour pra cima do Magnus Carlsen. Ele precisava ganhar a grande final 2 vezes, meus amigos. E ele fez isso. Peguem os seus livros de estatística e rasguem, joguem fora. A estatística não serve pra nada. A Alireza Firuja quebrou todas as estatísticas e foi o campeão aqui do Champion Chess Tour 2024. Tá de parabéns o menino Firuja, que não fez o melhor torneio de candidatos, mas venceu 2 grandes finais aqui contra o Carlsen pra colocar no bolso, pra colocar aí no seu currículo, né? É isso, meus amigos, foi uma longa jornada. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Você realmente é um maluco por xadrez como eu. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!